todo esse debate de inflação de preços, de causas, sintomas, para mim é a grande questão e que segue sendo quase sempre ignorada pelo mercado, pelos investidores, pela ciência econômica e, por consequência, os próprios banqueiros centrais, porque não entendem que a inflação é essencialmente um fenômeno monetário. Então é preciso analisar a moeda, os fatores monetários, não apenas a ótica da oferta, choques de produção e os preços das mercadorias, bens e serviços, porque isso são sintomas. Esse é o efeito da depreciação da moeda, da perda de poder de compra da moeda. Assim, podemos ter choques de curto prazo pelo lado de oferta, porque caiu a produção, gargalos industriais, choque energético, é claro. Mas no longo prazo, apenas fatores monetários podem fazer com que o dinheiro perca cada vez mais o seu poder de compra. E como eu faço questão de mais uma vez colocar aqui na tela, para mostrar como é importante olhar justamente isso, a perda de poder de compra da moeda. E aqui nós temos o real, onde teve mais um recorde em setembro, onde o real brasileiro compra apenas R$ 14,42, quando comparado com R$ 100 de julho de 94, então isso é uma perda de poder de compra de mais de 85%, desde que o real iniciou. E essa para mim é a foto principal, até vou botar em tela cheia, porque é isso que todo mundo deveria ver. Essa é a brutal perda de poder de compra da moeda. E é por isso que eu digo que cada vez que o IPCA é divulgado, a nossa moeda vai atingir um novo recorde de perda de poder de compra. Isso não vale apenas para o real, é claro, vale também para o Fed. E aí eu coloco agora o caso do Fed, ampliando a janela, é claro, porque nós temos aqui o dólar desde dezembro de 1912 até setembro de 21, onde o dólar compra apenas 3,59 centavos, comparado com o dólar com 100 dólares em dezembro de 1912. Isso é uma perda de poder de compra de mais de 96%. Esse é o nível de destruição da moeda americana nesse período todo. Então, em setembro, mais um recorde batido, e é provável que em outubro tenhamos mais um recorde, tanto do real quanto do dólar, porque todo santo mês os índices de inflação registram altas. Não temos mais deflação. Tivemos ano passado, em abril, maio ou junho, nem lembro mais, foram 2 ou 3 meses no máximo. E desde então voltamos a ter altas de preço, que esse é o sintoma da perda de poder de compra da moeda. E é por fim, para ilustrar como nem se analisa o lado monetário, no relatório trimestral de inflação do Banco Central, que eu trago aqui, essa foi a edição de setembro de 21, a gente pode ver como não temos nenhuma análise sobre os fatores da oferta monetária. Não há uma análise de agregado monetário, de base monetária, de papel moeda impresso, de M1, de M2, nada disso é falado. E aqui tem todo o sumário executivo, não vou esmiuçar ele porque não é o ponto. Eu queria apenas ilustrar como essa análise nem mesmo é feita pelo Banco Central. Espera aí que eu me perdi aqui na transição de telas, muito bem, voltando. Então, curiosamente, até o Ilan Goldfein assumir a presidência do Bacen, que foi em 2016, o relatório trimestral de inflação considerava a análise dos agregados monetários, mas a partir do Ilan, simplesmente foi suprimida qualquer análise de agregados no relatório de inflação. Pelo menos crédito ainda consta ali, mas os agregados são ignorados. O que na minha avaliação é um grande equívoco, isso não é restrito ao Bacen, acontece lá fora também, onde o fator monetário, que é o principal e o único que explica no longo prazo porque a moeda perde poder de compra, eles são amplamente ignorados por todos os banqueiros centrais e economistas, e esse é o estado atual da ciência econômica. E quando eu lá atrás, isso ano passado, eu dizia, olha, dada toda essa expansão monetária que está havendo, isso foi em maio, isso constituía um combustível inflacionário tão grande que cedo ou tarde os preços iam começar a queimar. Exatamente quando isso aconteceria, em que nível, é difícil precisar. Mas era um combustível tão grande que essa era a tendência inevitável. E muita gente dizia, então, que não, isso não acontece porque depois da crise de 2008 ficou comprovado que pode imprimir moeda, que isso não causa inflação de preços. Certamente vocês vão lembrar de várias autoridades que disseram isso. Então não tem problema, pode imprimir moeda.
E a grande diferença de 2008 para ano passado é que uma coisa é aumentar a base monetária, comprando ativos como o Fed fazia com o QE1, QE2 e QE3, o afrouxamento monetário. Outra coisa foi a expansão monetária que houve no ano passado, que acabou impactando também M1 e M2. E esse é o dinheiro circulando na economia, e esse sim tem o potencial de elevar os preços. E quem quiser saber mais, eu fiz um vídeo ano passado, foi em maio, então vou colocar os links aqui em cima, onde eu explico com profundidade a diferença entre esses agregados. Mas por que é importante focar nisso e novamente voltar ao ponto? Porque se a gente não entende a essência do fenômeno inflacionário, é muito difícil debelá-lo. E é muito difícil colocar a culpa onde ela é devida, e que é o Banco Central. Ele é o guardião da moeda, seja no Brasil, seja no Fed, e ele tem controle sobre a expansão monetária, mas parte dela, que é a base monetária. O restante, ele não tem tanto controle assim, mas ele deveria pelo menos entender que esse é o fator principal, essa é a causa. Os preços subindo é o sintoma, é o efeito da perda de poder de compra da moeda. E confundir causa e sintoma é realmente a receita para não entender como debelar a inflação.